Sejam todos bem-vindos. O canal Afinal que Somos Nós recentemente completou 7 anos de existência e eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre essa jornada. Peço a permissão para ler. O primeiro vídeo foi publicado no dia 1º de janeiro de 2017. Como alguns sabem, o canal foi criado principalmente por eu ter sabido pelo querido e amigo Dr. Edson Amâncio, em 2013, da existência das EQMs. Era a primeira vez que eu ouvia falar de um evento que supostamente ia além do nosso mundo material e que poderia ser, de alguma forma, testemunhado ou observado pela ciência, pelos médicos a princípio, mesmo que a uma certa distância, digamos assim. Mas a verdadeira origem do canal está numa crise existencial profunda que eu tive aos 12 anos de idade, quando eu pensei no que era morrer. Naquela época, mesmo aos 12 anos, eu considero que eu ainda era uma criança, principalmente se formos comparar com os dias de hoje. A vida era diferente, em alguns aspectos bem mais simples, mas os meus questionamentos eram bastante complexos. Imaginei que morrer seria ficar sem pensar. Tentei ficar sem pensar por alguns instantes e me desesperei, porque percebi que pensar era o que me permitia sentir que eu existia. Isso acabou me levando à física e, ao final, após longa e tortuosa trajetória, ao canal. Eu considero as EQMs a fonte mais valiosa de investigação sobre o que somos nós. Mas é importante dizer que este não é um canal sobre EQMs, e sim sobre o que somos nós. Nós nos utilizamos das EQMs para atingir nosso objetivo. Se eventualmente surgir algo diferente que avaliemos que nos traz informações que devem ser consideradas, publicaremos. O canal nasceu assim. Assim permanece e assim continuará sendo. Nunca mudou, nunca mudará. Fazemos uma pesquisa de campo em que acumulamos informações sem uma data fixa para chegarmos a conclusões, pois sabemos que o conhecimento de que dispomos e os instrumentos da ciência para validar o que se investiga ainda são embrionários. No meu íntimo, acho que, em algum momento do futuro, a ciência conseguirá sim lidar com tudo isso e chegar a sonhadas conclusões. Mas para mim, isso não é o essencial quando penso na razão do canal existir. O que nos move de fato é poder compartilhar essas histórias com todos, já, imediatamente, pois sabemos que essas histórias são transformadoras e podem levar informações muito significativas para a criança de 12 anos sedenta de respostas, que provavelmente habita no interior de cada um de vocês, assim como ainda habita em mim. Nas entrevistas, no início do canal, sempre que a pessoa terminava de contar a sua história, perguntávamos o que havia mudado na vida delas. Pouco a pouco foram surgindo mais e mais informações valiosas que complementavam e pareciam ligadas às EQMs. Essas informações foram inclusive nos ensinando o que deveríamos perguntar. As perguntas são sempre feitas a partir da verdade da pessoa que está sendo entrevistada. Em função da quantidade de informações, algumas entrevistas ficaram mais longas. Se alguém nos perguntar qual o critério que usamos para determinar o tamanho de uma entrevista, responderemos que toda e qualquer informação que consideremos que tenha alguma possibilidade de ser verdade, mesmo que seja surpreendente ou até contrária à nossa intuição, deve ser compartilhada com todos. Nada ficará só para nós. Como já dissemos, nosso desejo é que cada um use tudo isso de acordo com a sua conveniência, para construir, para aprimorar a sua própria verdade. Também é importante entender que a duração da entrevista não determina a sua importância. Todas são igualmente importantes. Todas são peças únicas do nosso imenso quebra-cabeça, que é a investigação e o entendimento do que somos nós. Algumas peças são pequenas, outras são grandes. Algumas podem parecer que não são desse quebra-cabeça. Outras podem nos parecer que não são de quebra-cabeça nenhum. Isso tudo porque, às vezes, achamos que já entendemos como deve ser uma peça do quebra-cabeça. Sabemos que existe sempre o risco de deixarmos nosso conhecimento antigo frear a obtenção de novos conhecimentos. Isso ocorre com frequência na ciência.
Mas esse risco não se refere só ao conhecimento antigo. Precisamos estar atentos ao fato de que cada um de nós construiu também um conhecimento recente sobre as EQMs, e esse conhecimento recente pode, eventualmente, cristalizar padrões de definição do que seja ou não uma EQM, que nos afastem da possibilidade de acessar novas informações que hoje podem parecer sem importância, mas que amanhã podem fazer a diferença na nossa compreensão. Volto a lembrar, as EQMs não são o objetivo final de nossa investigação. Elas são o nosso melhor instrumento para compreendermos o que somos nós. Como eu já disse antes, a doutora Yvonne Kayson, que teve uma EQM contada nesse canal, explica em seu livro Farther Shores, que podemos traduzir por Margens Mais Distantes, que no entendimento dela, uma experiência tão valiosa quanto uma EQM pode ocorrer em outras situações, como em meditação ou ao se olhar uma linda paisagem ou simplesmente do nada. Em outras palavras, a informação nem sempre está no lugar óbvio. Então, toda atenção é pouca. E é isso que tentamos, prestar toda a atenção sem nunca perder o entusiasmo, a ternura e a coragem. E é dentro desse contexto que aproveito e informo que a partir deste próximo domingo publicaremos o relato da Gisele Almeida, que teve 3 EQMs e nos concedeu durante 3 dias uma longa entrevista de quase 9 horas com muitas informações sobre as EQMs e sobre outras experiências que se seguiram, que não teríamos como não compartilhar com vocês. Serão no total 10 vídeos que publicaremos de 7 a 11 de abril e de 21 a 25 de abril, diariamente, sempre a 0 hora. No domingo, dia 14 de abril, ou seja, entre esses 2 blocos de 5 vídeos, publicaremos a entrevista do René para manter sempre presente a diversidade de informações que é uma das características do canal. Era isso que eu queria dizer. Agradeço muito a atenção de todos. A criança de 12 anos que habita em mim saúda a criança de 12 anos que habita em cada um de vocês.